esse lance de tocar sempre foi sonho. Nunca foi uma coisa que a gente inicialmente coloca na cabeça, não, eu vou viver de música. Quando a gente é muito novo, a gente nem imagina a dimensão que é isso, né? Então, aí na escola de samba mesmo eu conheci alguns amigos, né? O Diego, inclusive o Gilmar tocou com a gente quando a gente tinha 12, 13 anos de idade. Ô, louco. Era o grupo Personalidade. Hoje em dia, um dos componentes, inclusive, é o Cleiton Persona. Ele faz músicas com Eliseu Henrique e com o Rodrigo Oliveira. Um dos maiores compositores do segmento do pagode aí. Da nova geração. Da nova geração, exatamente. A gente se conhece desde os 10 anos de idade. Tivemos o primeiro grupo juntos, né? Ele, o irmão dele, que é o Dinho, que hoje em dia faz parte do grupo SP5, o Nato, que é primo deles também. E aí foi até mais ou menos 18 anos de idade, 20 anos de idade mais ou menos, né? Que a gente começou a sair. O que acontece? Mas você e o cavaco você entrou e aprendeu. Isso, exatamente. Aí você já entrou no cavaco, já foi com o cavaco. E aí, assim, quando eu... E tinha um violonista no grupo, era o Lil. Hoje em dia ele mora no interior, não vou lembrar a cidade, Pinhalzinho. Ele é de Pinhalzinho. Inclusive, ele mudou pra lá e os caras me obrigaram a aprender a tocar violão. Eu falei assim, eu tenho que tocar violão. Eu falei assim, puta, mas... pariu. Mal aprendi a tocar cavaco, eu vou ter que aprender a tocar violão? Não, porque não dá pra chegar nos lugares pra tocar sem violão. Aí que eu fiz. Mas nisso você já tinha aperfeiçoado o cavaco? Não, já tinha feito. Não, já tinha, estudava. Já tava tocando, já era monstro. Sim. Não, monstro, não sei. Já acompanhava. Já acompanhava. Mas já fazia um pagode inteiro. Aí o que eu fiz? Eu peguei o cavaco e falei assim, mano, como que eu vou aprender, cara? Na época não tinha condição de fazer aula, né? Era caro na época. Sempre foi. Mas a gente com 18 anos de idade tem perspectiva de nada. Como você vai tirar o dinheiro de um... Né? Trabalhava tudo tal, mas às vezes na época 100, 150 reais de uma aula fazia falta, né? Então o que eu fiz? Eu pegava todas as revistinhas que eu ganhei da minha mãe, na época era Pagode no Pé e Ginga Brasil, lembra? Mas você? Não, pagodeiro nada, você não vai falar, maluco. Não sabia desse lado, não sabia de verdade. O que eu fiz? Eu peguei o cavaquinho, os acordes que eu já sabia, peguei essas revistas todas, porque todas as revistinhas tinham lá os acordes, tinha a cifra da música, aí tinha os acordes lá, por exemplo, Dó 7+. Aí tinha o Dó 7+, do cavaquinho e do violão. Eu passei tudo pro violão. Assim, transportou? Tudo. Mas foi uma treta, porque o problema do violão não são os acordes, porque assim, a coordenação motora, por causa do cavaquinho, a gente já tem. O problema do violão é a mão direita, levada. Você tem que fazer os baixos, tem que fazer a levada, tem que aprender, enfim. E aí foi assim, a minha transição de um instrumento pro outro foi justamente nessa época aí. Pega ali. Já que você está falando, né? Então, isso aqui é um 7 cordas. Isso, um 7 cordas. Sim. Mostra uma transição difícil no cavaco. Eu sei que é um 7 cordas, mas vamos lá. O que você falou, tenta mostrar essa dificuldade que você falou. Então, o cavaquinho é o seguinte, você pega, são 4 cordas, né? E geralmente você usa bastante corda solta no cavaco. Né? Certo. Você pega um dó, tem a cordinha sol já solta. E você usa a palheta para fazer as levadas. Só que você usa uma palheta, no violão já não. Você tem que usar o dedão para fazer os baixos, os outros 3 ou 4 dedos, no caso eu uso os 4, para usar as outras notas, né? Fazer as primas e tal. Então a levada começa a mudar. E se você não tem um pouquinho de noção de, pelo menos de bossa nova, na época, quando eu comecei a aprender a tocar violão... Eu vou perguntar para você, a levada. Exatamente. Quando eu comecei a tocar violão, eu era fissurado, sou ainda fissurado em samba, eu era muito fissurado em samba. Eu não tinha outros parâmetros, né? Eu não tinha por onde estudar, por onde pesquisar. E na época era muito difícil, né? Qualquer coisa que a gente precisasse pesquisar, a gente acesso, tinha né? Biblioteca, a gente ficava às vezes, quantas vezes, né, Gilmar, para tirar um solo, a gente ficava na frente de um rádio, né? Com a fitinha assim, ó, esperando a música tocar pra gente apertar o REC para poder gravar, para depois tirar. A gente ficava o cara do rádio falava bem na hora do solo. Nossa, dava vinheta, né? A vinhetinha bem. Então o lance do violão é o lance da levada, né? Caralho, o cara ele faz um balanço da música na mão direita ali. Mas também tem uma coisa que eu conheço o Davidson faz tempo. Admiro também o trabalho dele, grava algumas coisas também. Ele também me ajudou muito. Inclusive, ele me ajudou até algumas produções que eu não podia ir, por causa do acidente, né? Que eu sofri. Então, daqui a pouco a gente vai falar. Eu escrevi os arranjos e ele executou para mim lá. E eu falei, faz o... que era até samba, era pagode também. Então, assim, ele tem um lance da tocada, que quem conhece ele, quem conhece o samba... A pegada, né? Isso é muito forte nele. É característico. Isso. Esse lance que você tem da levada, assim, das misturas, de colocar um pouco mais de nota, mas também tem dinâmica. Sim. Misturou do que, você acha? Da bossa com samba? Eu acho que foi assim, é igual eu disse.
quando eu era mais novo, eu não tinha esse discernimento, né? De entender todo esse universo do instrumento, né? Porque hoje em dia eu vejo a rapaziada, os mais novos, ou até as pessoas da mesma geração que a gente, o samba, ele não é uma coisa tão simples assim de se tocar e de ser executado, né? Tem a clave do samba, né? Que é o tamborim, ele que mostra pra gente o que vai ser um samba, o que vai ser uma bossa, o que vai ser um samba dolente, um partido alto. Então, eu fui pesquisar isso. Eu fui a fundo, exatamente. Só que eu fui lá atrás, pegava os discos do Fundo de Quintal de 1980, como que eles tocavam. Onde o cara foi pesquisar? E aí foi que eu fiquei fã. Cara, pra quem me conhece, sabe que eu sou fã, assim... assíduo. Do Fundo de Quintal. Eu também. Muito. Eu curto pra eu conheço... O violão de 7 cordas, eu aprendi a tocar ouvindo Fundo de Quintal. Eu ficava ouvindo, né? Eu falei assim, caramba, cara, como que ele faz... Quem que tocava o violão lá? O violão de 7 cordas, nos 2 primeiros discos, eram o Walter ou o Valdir. Eram os 2 irmãos gêmeos. Eram os 2 violonistas 7 cordas que gravaram os discos. Depois entrou o Sombrinha. Sombrinha, monstro. Demais. E aí depois... Fez dupla com Arlindo Cruz. Aí depois que o Sombrinha saiu, aí tem o nosso... no meu segmento, no meu instrumento, que é o violão de 7 cordas, nesse instrumento aqui, uma das principais referências, se não a maior referência no instrumento, é o Carlinhos 7 cordas. Que ele que gravou a maioria... Todos os discos do Fundo de Quintal, depois que o Sombrinha saiu, foi ele que gravou. Então eu pegava o disco, eu ficava música por música, assim, aí eu ficava ouvindo, eu ouvia a levada primeiro, lógico que é a base, né? É igual eu falo, você pode saber improvisar 40 milhões de notas. Se você não souber a base, você não souber... Porque assim, quando você vai acompanhar alguém, um cantor, você não é o centro das atenções. Ninguém paga um ingresso para ir assistir o violonista da banda. Músico, né? Exatamente. Tem quem... Lógico, a gente admira os músicos que acompanham tais artistas, mas o ponto principal não é. A gente está ali acompanhando, né? Então a gente tem que entender o seguinte: hora de brilhar. Lógico. Aí você faz... consciência, exatamente. Né? Consciência. E aí eu ficava tirando os solos, música por música. Eu falei assim, caramba, era muito difícil. E chega uma hora que você não consegue ir sozinho. Você precisa de teoria, né? Eu tenho um amigaço meu, ele frequentava a minha casa com o pai dele. O pai desse rapaz é amigo do meu pai, né? E ele é o Catatal. Conheceu o Catatal? Fábio Catatal? Cara, ele fez comigo, e hoje em dia as pessoas perguntam pra mim assim, pô, mas por que você é desse jeito? Todo mundo que te pede, você vai e faz, você tá sempre solícito, tá sempre pronto pra ajudar. Aí eu falei, porque teve quem fizer, mesmo que foi um só, esse um fez por mim. Porra. Ele falou assim, eu moro em tal lugar, moro no Seleta. Não mora mais lá, acho que ele casou, não tenho certeza. Faz um pouco de tempo que eu não converso com ele assim, né? Ele pegou tudo que ele sabia, todos os discos as referências dele que ele tinha, ele mostrou pra mim, ó, eu ouço isso. Compartilhou com você. Pra você tocar esse instrumento, você tem que fazer assim, assado. Ele me mostrou como executar o instrumento. O cara era fera. Não, é até hoje. Então, mas por que você acha que ele fez isso? Porque ele viu em você a categoria também, né? Além da pessoa, lógico. Sim, é que assim, acho que tudo pra você pedir e pra você doar, tudo tem um jeito. Tem um jeito certo e o jeito errado de você pedir as coisas, de você tratar alguém, né? Eu acho que eu pedi do jeito certo e ele sentiu isso em mim e resolveu me chutar. Ele sentiu isso em você.